Boa noite, meus irmãos, todo mundo em paz, todo mundo bem. Saudade aí de todos. Vamos estar dando o início a mais um culto, para honra e glória do nome do Senhor. Queria começar lendo alguns versos do Salmo 145. Se tiver com sua Bíblia, abra aí. Até avisando que hoje eu tive um probleminha com os slides, então já peço para você deixar sua Bíblia aberta. A gente vai ver Abacuque 2 hoje, todo o capítulo 2. Então fica aí com sua Bíblia para lermos juntos a palavra do Senhor. Mas o Salmo 145, nos seus primeiros versos, fala o seguinte: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Então que possamos confiar nele, nos alegrar nele, engrandecer o santo nome dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, no santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Cante comigo. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Glória a Deus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim enviou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Louve, engrandeça o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Inimigo eu fui, tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Ele é o Deus que traz luz para as sombras, escala montanhas para nos encontrar. Ele é o Deus que está sempre preocupado conosco. Glória a Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Glória a Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói
joias, mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Antes da gente começar aqui falando do texto especificamente, eu já queria deixar uns avisos, né? Relembrar os irmãos dos nossos horários. Nas quintas, 20 horas, estamos aqui, culto de louvor, de pregação da palavra. No sábado, 18 horas, a gente tem louvor e adoração. Participe, a gente faz ao vivo, dá para todo mundo interagir, falar, pedir música, tá sendo muito bom. Estamos engrandecendo o nome do Senhor juntos, louvando o nome do Senhor juntos. Tem sido momentos muito preciosos para a nossa igreja. Domingo de manhã, 9h30, Escola Bíblica Dominical. E à noite, domingo à noite, 19 horas, nosso culto de pregação da palavra. E terça-feira, 20 horas, temos no grupo do WhatsApp a nossa reunião de oração. Já peço que você guarde esses horários, participe, esteja junto, esteja orando pela igreja. Queremos lembrar também da fidelidade da igreja, né, nos seus dízimos, nas suas ofertas, a fidelidade, a generosidade da igreja nesse momento tão difícil. Sabemos que não está fácil para muita gente, mas temos que honrar o Senhor. Temos que lembrar sempre o que o nosso próprio Senhor Jesus falou, que é melhor dar do que receber. Então, ajude sua igreja, dizime, oferte, ajude irmãos. A igreja tem ajudado irmãos. Se você está passando por alguma dificuldade ou conhece alguém da igreja que está passando por alguma dificuldade, fala com a gente, fala com o pastor Cordeiro, com os diáconos, que a gente vai se juntar e vai pegar esses recursos que você tem dado para a igreja para passar para essas pessoas que estão necessitadas, tá ok? Qualquer coisa, fala comigo, fala com o pastor Cordeiro, que a gente pode dar mais informações. E hoje, como eu falei, a gente vai ver o capítulo 2 do profeta Abacuque. Antes da gente ir para o texto, eu queria relembrar o que a gente viu no capítulo 1, nos 2 sermões anteriores sobre Abacuque. E se você lembra, Abacuque estava ali questionando a Deus. Ele olhava para um lado, para o outro, ele vivia ali no reino de Judá, e via maldade, via injustiça, via violência, via tudo de ruim acontecendo ali, e parecia para ele que Deus não estava fazendo nada. Então ele ora a Deus e questiona a Deus: tu não vai punir esse povo que está se desviando dos teus caminhos? É um povo que conhece a tua palavra e mesmo assim não está querendo andar conforme a tua palavra. O Senhor não vai fazer nada. E Abacuque ora, e uma hora o Senhor responde a sua oração. Só que Deus responde de uma forma que Abacuque não esperava. Se você lembra, né? Deus fala que sim, ele está vendo aquela impiedade de Judá e sim, vai punir o reino de Judá. Só que para punir Judá, ele vai mandar os babilônios, um povo muito pior, um povo muito mais violento, que saqueia, mata, escraviza, destrói por onde passa. E esse povo que Deus vai trazer para trazer juízo sobre o seu povo Judá. E Abacuque, claro, não entende. Então ele ora novamente ao Senhor, né, questionando: Senhor, como assim, Senhor? Tu vai punir a gente com um povo pior? Como é que isso vai acontecer, Senhor? Não entendo. Ele sabia que Deus era... Ele fala lá na sua oração que Deus é eterno, que Deus é maravilhoso, que Deus é justo, que Deus não pode ver maldade com seus olhos. Então ele fica sem entender. Se um Deus tão santo, tão puro, como ele vai usar um povo pior para punir seu povo? Abacuque não entende e ora a Deus pedindo uma direção, um esclarecimento, um entendimento. E Abacuque termina a sua oração justamente levantando um questionamento, que é o que a gente vai ver Deus respondendo aqui no capítulo 2. Abacuque questiona: Senhor, será que eles vão continuar assim para sempre? Será que esse povo vai continuar com sua maldade, com sua destruição, com sua violência, sem ninguém para parar eles? E Abacuque termina assim sua oração, questionando se aquela maldade do povo da Babilônia não vai ter um fim, se vai continuar para todo sempre. E antes da gente ir para o texto também, eu queria relembrar um pouquinho do nosso tempo de colégio. Não sei aí quantos gostavam aí
de aula de história. Eu vou falar algumas nações aqui do passado, com certeza você deve ter estudado, talvez você ainda lembre. Por exemplo, a gente estuda sobre o Egito, as pirâmides, aquele grande reino que dominou uma grande parte do mundo. A gente lembra da Grécia com sua sabedoria, seus filósofos que também se espalhou ali pelo mundo. A gente lembra de Roma, Júlio César, Nero, aqueles imperadores que conquistavam tudo por onde passavam. Sabe o que essas nações têm em comum, que esses povos têm em comum, que esses reinos têm em comum? Em certo momento da história, parecia que eles iam ser eternos. Eles tinham um poder tão grande e um domínio tão grande sobre tudo, que quem olhasse para eles ali naquele momento ia dizer, nunca vai acabar isso vai durar para todo sempre. E de certa forma estava acontecendo esse questionamento que Abacuque traz para a Babilônia. A Babilônia parecia que não ia ter fim, ia continuar destruindo, saqueando, invadindo e dominando todo mundo conhecido. Mas sabe que outra coisa que essas nações têm em comum? Além de que parecia que elas nunca iam cair, que todas elas caíram. Não tem nenhuma de pé hoje em dia com a grandeza que foi de antigamente. Algumas nem existem mais, outras viraram países insignificantes, cidades, coisas que ninguém esperaria olhando para eles naquele auge. E aí a gente vai entender mais agora, vendo o texto, essa indignação de Abacuque, né? Que Abacuque, como assim, Senhor? Esse povo vai estar trazendo mal para sempre? A história nos mostra, e Deus vai nos mostrar aqui, nesse capítulo 2 de Abacuque, que não, isso não vai acontecer para todo sempre. Como eu falei, hoje a gente está sem slide, tive um probleminha aí, então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Abacuque 2, para que pudéssemos ler junto esse capítulo, lermos juntos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque capítulo 2. Abacuque falando aqui no começo. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória, sim. Beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra e cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fica em silêncio toda a terra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor.
porque Tu nos permite aqui mais uma noite estarmos juntos, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, buscando mais de Ti, Senhor. Sabemos que é tempo de Te buscar, é tempo de dobrarmos nossos joelhos, orarmos, lermos a Tua santa palavra. Então nos ajuda, Senhor, nessa noite a entendermos o que a Tua palavra fala para nós. Fala ao nosso coração, à nossa mente, que Teu Santo Espírito, Senhor, entre em nosso coração e nossa mente e nos modifique, para que possamos estar cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Então a gente vê aqui Abacuque, depois de questionar ao Senhor, depois de orar, ele toma uma decisão, e uma decisão muito sábia. Ao invés de brigar, ao invés de reclamar, ao invés de ficar com medo, com a invasão que estava vindo, que Deus disse que ia mandar, ao invés de ficar ansioso com todas as circunstâncias, com tudo aquilo, ao invés de ficar apavorado, ele toma uma posição. Ele diz que vai tomar uma posição e aguardar a resposta do Senhor. Veja comigo o versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E aqui eu já queria deixar, meus irmãos, uma aplicação para nós hoje. Porque da mesma forma que Abacuque fez, é o que devemos fazer nesse tempo, meus irmãos. É tempo de não ter medo, é tempo de não ter ansiedade, de não ficar ansioso, é tempo de orar ao Senhor. É tempo de esperar no Senhor, é tempo de buscar o Senhor e esperar as respostas que vão vir dele, que nós realmente não podemos fazer nada nessa situação. Então o que nos resta é orar e confiar nesse Deus tremendo, nesse Deus poderoso. E Abacuque disse que vai tomar a posição de sentinela. E se você lembra, o sentinela era aquele guarda que ficava em cima da muralha, observando lá ao longe, para ver se vinha algum inimigo vindo. E quando vinha um inimigo, algum exército invasor vindo, ele era o responsável por avisar toda a cidade, para que todos pudessem se preparar ali para a batalha, para a invasão que estava vindo. Então Abacuque, ele espera como um sentinela, espera o que tem que dizer como um sentinela, tinha que esperar ver alguma coisa para poder falar. Então Abacuque toma essa posição, que é a posição que eu e você temos que tomar hoje. Antes de brigar, antes de ficar com medo, devemos esperar o Senhor falar conosco, para que possamos então falar aquilo que o Senhor tem falado para nós e para as outras pessoas. Então o Senhor responde novamente o profeta, o Senhor responde novamente a Abacuque. E ele fala que não era uma mensagem qualquer, não era uma mensagem só para o profeta, não era uma mensagem para Abacuque guardar para si mesmo, pelo contrário. Era uma mensagem para mostrar a todos. Veja no verso 2. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Ele era um sentinela, e um sentinela tem que falar a sua mensagem para todos aqueles que precisam ouvir. Então Deus fala isso, escreva num lugar que todos vejam, para que todos saibam aquilo que eu estou falando para você, porque essa mensagem não é só para você, mas para todo o povo de Judá e para todo o povo até hoje que nós estamos aqui recebendo essa palavra do Senhor, porque Abacuque um dia ouviu o Senhor, obedeceu o Senhor e escreveu essa palavra que o Senhor mandou que ele deixasse guardada para que todos nós pudéssemos ler e aprender. Então Deus fala que o que ele disse que vai acontecer. Mas talvez demore um pouco, talvez não seja de imediato, mas que vai acontecer aquilo. O que Deus disse que vai acontecer, certamente acontecerá. E às vezes parece que demora, né, meus irmãos? A gente sabe disso. Às vezes parece que nada acontece, a gente está esperando o Senhor responder uma oração, um clamor, e parece que nada está acontecendo. Às vezes até sabemos que Deus falou conosco, mas parece que não está acontecendo aquilo que Deus ia falar. Ficamos impacientes, né? A gente fica... Quando será que essa pandemia vai terminar? Esse coronavírus, quando será que esse vírus vai embora? Quando será que Deus vai trazer a cura para todo mundo, para todas as nações? Muitas vezes temos que admitir, perdemos até a nossa confiança em Deus, que as coisas demoram. Conheço pessoas que esperavam algumas coisas em Deus e porque não acontecia de repente, no tempo da pessoa, a pessoa ficava com raiva de Deus, perdia a confiança em Deus. Às vezes perguntamos, né? Será que Jesus vai voltar? Oramos sempre, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e parece que Jesus não volta, né? Inclusive essa questão da demora da volta de Jesus não é uma coisa só no tempo da gente, não. Lá no comecinho da era cristã, o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele responde justamente isso. Tinham pessoas ali no começo da igreja questionando, por que Jesus não volta? Porque Jesus ainda não voltou para acabar com tudo isso e nos levar para o novo céu e para a nova terra. E o apóstolo Pedro fala, gente, tenham paciência.
Se o Senhor ainda não voltou, é porque ainda não é o tempo, porque ainda tem pessoas para serem salvas. Por isso que Jesus não voltou. Então, se as coisas ainda não aconteceram, se o fim ainda não chegou, meu irmão, minha irmã, é porque Deus ainda tem almas para salvar. Então, isso também tem que nos impulsionar a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus, que pessoas ainda vão ser salvas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Temos que lembrar sempre, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. Mas temos que lembrar também, meus irmãos, que Deus nunca se atrasou em nenhum momento da história. Deus nunca se atrasou. E Ele também nunca se adiantou. Deus sempre vai agir, meu irmão, minha irmã, na hora certa, no momento certo, na hora que Ele deve agir. Deus sempre agiu na hora certa e sempre vai agir na hora certa. Então, se ainda não aconteceu algo, é porque ainda não é a hora perfeita para que isso aconteça. Porque quando for a hora perfeita, aí sim o Senhor vai tornar aquilo possível. Mas então não deixe de orar, não deixe de clamar, busque ao Senhor, porque com certeza na hora dele, no tempo dele, Ele fará aquilo que Ele tem prometido para nós. E eu acho também, meus irmãos, que isso é uma dessas coisas que o isolamento tem nos ensinado bem. Uma das coisas que Deus está querendo nos mostrar, não só para a igreja, mas para todo mundo, com essa pandemia. Porque, meus irmãos, você lembra aí que o mundo precisava ter mais calma. O mundo estava uma loucura, né? Muita coisa para fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aquilo outro, e internet, e todo mundo vendo notícia, e falando com um, com o outro, e fala com um no lado do mundo, fala com um no outro lado do mundo, e tudo aquilo, eita, tenho aquilo que fazer, tenho que levar um menino para fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e a igreja, e o trabalho, e a família, né? Chega, cansa só de falar. Estávamos, meus irmãos, e nós também como igreja, também estávamos muito imediatistas, queríamos tudo na hora certa, no nosso tempo, queríamos para agora, para ontem, tudo fazer rápido, né? E Deus tem falado, meus irmãos, para o mundo todo, calma. Deus tem mandado todo mundo respirar, relaxar e dar importância para aquilo que tem que ter importância. Deus tem nos ensinado, meus irmãos, a sermos pacientes. Muitas vezes agora não podemos nem resolver as coisas que tínhamos para resolver. E o Espírito Santo está falando, calma, relaxa, é tudo no tempo certo, sem pressa, sem correria. Meus irmãos, Deus tem falado muito a esse mundo, Deus tem falado muito à sua igreja nesses dias. Então, minha oração é que possamos estar atentos, para como a própria palavra diz, para que possamos estar atentos para ouvir o que o Espírito Santo tem falado à sua igreja. Ele tem falado muita e muita coisa, meus irmãos. Temos que ouvir, entender e praticar tudo aquilo que nosso Deus está nos chamando para fazer, para meditar e para pensar. Mas então Deus continua dizendo agora qual é a mensagem que o profeta Abacuque vai ter que escrever, o que é que ele vai ter que escrever ali, o que é que ele vai ter que dizer para aquelas pessoas, o que ele vai ter que deixar registrado. E ele começa falando, lembrando que os babilônios, eles confiavam em sua própria força. Eles tinham cavalos, tinham máquinas de guerra, construíam pontes para invadir cidades, tinham um exército gigantesco. Mas eles não entendiam, meus irmãos, que eles tinham sido levantados, essa força que eles tinham naquele momento, tinha sido dada por Deus, para que Deus pudesse trazer juízo para seu povo Judá. Deus tinha levantado aquela nação para naquele momento ser grande, para um propósito bem específico. Não era para eles se acharem, não era para eles acharem que eles que tinham poder, muito pelo contrário. Deus que tinha tornado aquela nação poderosa naquele momento. Mas eles estavam envaidecidos, achavam que o poder vinha deles, a força vinha deles, a inteligência vinha deles, achavam que aquilo ia durar para todo sempre. E ele ainda fala que eles desejavam coisas mais, eles eram um povo terrível. Como a gente até viu no capítulo 1, eram como lobos caçando, como águias de rapina mergulhando para caçar as suas presas. Era um povo terrível, um povo maldoso, um povo mau. E Abacuque questiona justamente isso, Senhor. Como assim um povo tão mau e tu estás mandando para trazer juízo para o seu povo? Muitas vezes também temos que admitir, nós não entendemos as coisas de Deus, meus irmãos. Deus é muito acima de nós para que nós possamos compreender tudo aquilo que Ele fala, todos os propósitos de Deus. Somos muito pequenos, não temos como entender a infinitude da sabedoria, da graça do nosso Senhor. Mas no verso 4, Deus fala algo muito importante, meus irmãos. Leia comigo aí na sua Bíblia. Escreva: o ímpio está envaidecido
Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. O ímpio, como a gente tem falado aqui, está envaidecido. A Babilônia achava que todo aquele poder, toda aquela glória que eles tinham ali, vinha da força deles, da sabedoria deles. Como hoje, os ímpios, aqueles que não confiam no Senhor, também acham que as coisas que ele tem, as coisas que eles fazem, que eles podem fazer, não é porque Deus permitiu, não. Eles acham que é porque eles são bons, porque merecem, porque são isso, são aquilo, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas então Deus fala um dos versos mais importantes de toda a Bíblia, de toda a história, meus irmãos. O justo viverá pela sua fidelidade. E esse verso, meus irmãos, é maravilhoso. Esse verso é maravilhoso. Ele foi maravilhoso para ajudar, foi maravilhoso para muitas outras pessoas na história da Bíblia, é maravilhoso para nós hoje em dia. Porque no contexto aqui, a primeira palavra que está sendo, essa palavra está sendo primeiro falada ali para o reino de Judá. E Deus está falando para esse reino, para aquelas pessoas: olha, eu estou mandando um reino perverso, estou mandando a Babilônia, eles vão destruir, vão levar vocês para um cativeiro, mas vocês não vão ser destruídos. Porque tem justos no meio de vocês, tem aqueles que ainda não dobraram seus joelhos para Baal, tem aqueles que ainda me buscam a minha face. E esses, os justos, a nação vai sobreviver por causa desses justos, por causa daqueles que têm fé em mim, o Senhor fala. E foi tão importante esse verso, meus irmãos, não só para ajudar, mas no restante da Bíblia. O apóstolo Paulo fala tanto no livro de Gálatas como no livro de Romanos sobre esse verso, sobre a importância de viver pela fé em Cristo, de confiar em Cristo, de confiar no Senhor. A gente vê o autor do livro de Hebreus usando também esse verso de Abacuque para mostrar que o justo vive pela fé, não por medo, não por qualquer outra coisa, mas o justo vive pela fé em Cristo. Martinho Lutero, que começou a reforma protestante, foi com esse verso, lendo o apóstolo Paulo escrever esse verso, que ele entendeu que ele não precisava fazer penitências, não precisava ficar com medo da punição de Deus, ele precisava ter fé em Cristo, tendo fé em Cristo, ele seria justificado, seria livre de toda culpa, de todo pecado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você já deve ter ouvido falar de John Wesley, um grande pregador da Inglaterra. Ele já era um ministro ordenado, estava à frente de uma igreja, mas ele mesmo assume na sua biografia que naquela época, mesmo ele estando à frente da igreja e pregando a palavra do Senhor, ele ainda não era convertido. Ele ainda não cria realmente no Senhor. Mas então um dia ele leu uma introdução de Martinho Lutero sobre a carta aos Romanos. E nessa introdução Martinho Lutero falava do que tinha descoberto, de que o justo viverá pela fé. Então naquele momento o Espírito Santo salvou ele e converteu o coração dele. E dali ele virou um dos maiores pregadores de toda a história da humanidade. Para você ver como Deus faz, né? John Wesley ouviu Lutero, que ouviu Paulo, que ouviu Abacuque, que ouviu ao Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa, meus irmãos. Ela vai de uma pessoa para outra, o Espírito Santo sempre aplicando aos nossos corações e nos salvando através da sua santa e preciosa palavra. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor por tudo isso. Então, meus irmãos, como eu falei, esse verso é muito importante. Ele fala: se confiarmos em nossas forças, se estivermos envaidecidos, acharmos que somos nós que estamos fazendo, nós morreremos. Mas se confiarmos em Cristo, viveremos. Aquele que em Cristo, ainda que viva, morrerá. Ainda que morra, viverá, perdão. E viverá eternamente nos braços do Senhor. É um verso muito importante, meus irmãos, que a gente tem que ter guardado na nossa mente, no nosso coração, e ficar isso bem claro na nossa mente. Pela vaidade, por achar que somos alguma coisa, iremos morrer, iremos sofrer juízo. Mas se tivermos fé em Cristo, seremos justificados diante de Deus e teremos paz e a vida eterna. Então teremos vida e vida em abundância, como a palavra do Senhor nos promete. Porque os ímpios confiam, meus irmãos, nos seus próprios atos, e isso vale para a Babilônia, lá naquela época de Abacuque, vale para os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor no dia de hoje. Você conhece muitos, eu conheço. E Deus então começa, aqui no capítulo 2, descrevendo como é a vida do ímpio. O que é que o ímpio faz, o que torna ele tão mau, tão perverso, tão digno de ser julgado, de ser condenado. Deus começa dizendo que aqueles que não têm fé nele saqueiam nações, tiram proveito dos mais fracos. E como até falei já
E outro sermão de Abacuque, meus irmãos, continua da mesma forma. Basta ver o noticiário aí, inclusive hoje, a nação mais forte subjugando a mais fraca. Às vezes é por guerra, como era aqui no momento. Às vezes são coisas econômicas que acontecem, jogos econômicos, e tá ali o mais forte se aproveitando do mais fraco, a nação mais forte se aproveitando do mais fraco. Isso não mudou, isso continua da mesma forma. Deus fala que eles derramavam sangue, que eles tinham violência, e meus irmãos, a violência está em todos os lugares. Você viu uma notícia, não sei se você viu essa semana, que saiu que aqui em Pernambuco morreu mais pessoas assassinadas esse mês do que pelo próprio coronavírus. Mesmo com toda essa e com esse isolamento social, a violência continua, a morte continua. E a violência invadiu, meus irmãos, a humanidade hoje. Para lembrar, como é que as pessoas se divertem hoje? Um filme. Que tipo de filme faz sucesso hoje? É uma comédia romântica, um filme de comédia para você rir? Não, o que dá sucesso, o que dá ibope, o que dá dinheiro é filmes violentos, de ação, de tiro. Você sabe que é assim. Os esportes de hoje, que chamam até de esporte MMA, mas isso dá uma audiência tremenda. As pessoas pagam dinheiros gigantes para isso, para ver pessoas se batendo, derramando sangue uma das outras, se machucando, meus irmãos. Violência, meus irmãos. E temos que lembrar, meus irmãos, isso eu falo para mim e para você, que somos igreja. A igreja não pode tolerar isso não, meus irmãos. Isso é violência. Ah, é só um filme? Não, não é só um filme não. Ah, é só uma lutinha que está passando na TV? Não, meu irmão, é violência. Violência, a palavra de Deus diz, é para o ímpio. O povo de Deus abomina a violência. O povo de Deus foge da violência. Não somos povo de violência, somos povo de paz, de tranquilidade, de mansidão. Então possamos vigiar, meus irmãos, o que nossos olhos estão vendo. Tome cuidado até nesse período de quarentena. Veja coisas que edifiquem a sua mente, o seu coração, o seu espírito. Não veja coisas que tragam violência, não, para você não, para sua casa não. Porque a palavra do Senhor é muito clara em relação a essas coisas. E Deus continua dizendo, é um povo que, quem não me conhece, essas nações que não me conhecem, as pessoas que não me conhecem, são pessoas que buscam lucros injustos. Meus irmãos, continua, não era só na época de Abacuque, continua. Pessoas se aproveitando de outros para ganhar dinheiro, roubo, aquele famoso jeitinho. Inclusive, nesse período aqui de coronavírus, muitas lojas foram multadas e fechadas, porque aproveitaram a procura por álcool em gel, por máscara, e botaram o preço lá em cima. Lucro injusto, se aproveitando de uma crise, de um período terrível, que era para as pessoas estar se ajudando, e a pessoa está pensando na ganância, no dinheiro, e se aproveita de uma situação para tentar aumentar seus lucros. Deus fala de pessoas que embebedam os outros, embriaguez, e a palavra de Deus é muito clara contra a embriaguez. Não se embriaguez, muito pelo contrário, se encha do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala. Mas é o que muitas pessoas estão fazendo, meus irmãos, nesse período de quarentena. Inclusive, eu fui no supermercado com Thalita, fazer as compras para casa. E se você prestasse atenção, em vários caixas, pessoas no carrinho de compra, só bebida. Pessoas indo para o supermercado, até se arriscando nessa questão do vírus, para pegar bebidas alcoólicas para se embriagar na sua casa. Pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas idosas de todas as idades, buscando se embriagar. E a palavra de Deus é muito clara contra a embriaguez. Deus fala também da adoração a estátuas, a ídolos. Deus fala, ó, ídolos mudos, de prata, de madeira, de pedra. O que é que ele vai fazer por você? O que é que ele pode fazer por você porque você está adorando esse ídolo? E assim são os ímpios, assim são aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não são justos, aqueles que não vivem pela fé. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, ao mesmo tempo que Deus está falando da maldade, Deus mostra ao profeta Abacuque que tudo isso que está sendo construído pelos ímpios não prosperará, não vai continuar. Ao mesmo tempo que Deus mostra a maldade, Deus mostra sim que esse povo vai ser castigado. Está aí no capítulo 2, a gente leu. Ele fala, a grande Babilônia, essa Babilônia que está botando medo em vocês, a Babilônia vai cair. Esse grande reino que você está achando que ela vai durar para sempre, ela vai cair, ela vai pagar o preço pelos seus pecados, pela sua violência, pela sua sanguinolência. Aquele império, meus irmãos, que conquistava, matava, destruía, escravizava, ia ser punido, ia deixar de existir. Deus ia punir. Deus estava vendo, Deus não estava alheio a tudo aquilo que a nação da Babilônia estava fazendo. Meus irmãos, por um tempo pareceu que a palavra de Deus não ia se cumprir. Por isso até que Deus falou, você percebe?
Escreva e espera. Porque talvez não aconteça agora, mas vai acontecer. Porque a Babilônia, meus irmãos, ela invadiu Judá. Ela destruiu Jerusalém. Ela arrasou com a cidade. Ela levou muitos e muitos como escravos para o seu reino. E depois disso ela continuou conquistando outros povos, trazendo violência para outros povos, matança para outros povos. Parecia que nada daquilo ia acabar. E Abacuque escreve em mais ou menos 597 a.C., uma data bem próxima disso, se não for essa. Mas como a gente tem falado, meus irmãos, a palavra do Senhor sempre se cumpre. Tudo que o Senhor fala vai se cumprir no tempo certo. E em 539 a.C., cerca de 60 anos depois que Abacuque escreveu isso aqui, Ciro, o grande rei da Pérsia, ele invadiu a Babilônia e destruiu todo aquele reino que parecia que não ia ter fim. Foi posto abaixo por Ciro e seus exércitos. Inclusive Isaías, o profeta Isaías, muitos anos antes de Abacuque, já tinha profetizado. Deus tinha dado a palavra a Isaías, dizendo que Ciro, um rei de nome Ciro, ia destruir a Babilônia. E se Deus falou, meus irmãos, pode demorar, mas no tempo certo. Pode demorar para nós, mas no tempo certo, no tempo de Deus, vai se cumprir. Então, você pode ver também o livro de Daniel. O livro de Daniel fala justamente quando Ciro invade a Babilônia e acaba ali com todo aquele reino. E Deus fala assim, eu vou usar essa nação para trazer juízo. Mas Deus fala também, eu estou vendo essa maldade deles e não vou deixar impune. Toda essa maldade deles vai sim ser cobrada, essa iniquidade deles vai ser cobrada. E meus irmãos, quem é a Babilônia hoje? Aquele grande reino que parecia que nunca ia acabar, quem é a Babilônia? Nem existe mais, não existe mais nenhuma nação com esse nome. Foi tudo posto abaixo por causa da sua iniquidade, por causa da sua violência. Assim como o Senhor tinha falado através de seus profetas. Mas Deus fala também, meus irmãos, que no verso 14, que não é só violência. Que um dia a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Como o mar se enche de água, a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Fala que Deus está em seu santo templo e diante dele toda a terra fique em silêncio. Deus é o Senhor sobre toda a terra, meus irmãos. Acima, tudo que está acima da terra, embaixo da terra, no reino físico, no reino espiritual. O Senhor é soberano sobre tudo. E diante disso, tudo fica em silêncio. Diante da soberania de Deus, ninguém pode falar nada. Porque Ele que comanda, Ele que cuida de tudo, Ele que rege tudo, conforme a sua vontade e o seu querer. Porque pode parecer, meus irmãos, pode parecer que o juízo não vem. Pode parecer que o pecado vai ficar impune. E às vezes parece que o pecado é vantajoso. Pode parecer que você pode olhar ao seu redor e parecer que os pecadores estão se dando bem. Como Abacuque olhou ao seu redor e parecia que a Babilônia estava se dando bem. Que nada daquilo ia ter fins, mas aquilo ia perseverar. Eu conheço pessoas assim, você conhece pessoas assim, que fazem o mal e parece que dá tudo certo para essa pessoa. Você às vezes pergunta como assim. Inclusive o Salmo 73 de Asaf, o salmista faz justamente esse questionamento. Ele olha para os ímpios, olha para os pecadores e diz: Senhor, eu olho para os ímpios estão se dando bem, tem prosperidade, tem saúde, e eu olho para mim, para o teu povo, e parece que está tudo errado, tudo dando errado para nós. Como assim, Senhor? Mas temos que lembrar, meus irmãos, que no tempo de Deus, Ele vai trazer punição para todo pecado. Deus vai trazer punição para toda iniquidade, para toda impiedade, para toda violência. Inclusive o salmista, Asaf, no Salmo 73, ele vê isso. Ele está ali questionando, sem entender, mas então ele entra no templo do Senhor. Ele entra na presença do Senhor. Então ele percebe que aqueles que estão no pecado, eles parecem que estão aqui, de repente se vão. Como a Babilônia parecia que estava ali, de repente se foi. É assim a vida do ímpio, é assim a vida do pecador. Mas Asaf percebeu que aqueles que creem no Senhor, os justos que vivem pela fé, como Abacuque falou, esses vão durar eternamente. Porque eles estão guardados pelo Senhor dos Exércitos, Criador dos céus, Criador da terra, de tudo que existe. E, meus irmãos, chegando aqui já para a gente concluir essa mensagem, a gente viu Deus trazendo aqui, no livro de Abacuque,
Deus trazendo julgamento para o reino da Babilônia. Mas tudo isso, meus irmãos, todo esse juízo que vimos, ele aponta para um juízo maior. Esse juízo foi local. Como a gente vê várias vezes na Bíblia, por exemplo, Sodoma, Gomorra, Deus trouxe juízo naquele momento. Na época de Noé, Deus trouxe um juízo momentâneo. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, de que vai existir um dia, o dia do Senhor, que vai ser o dia do juízo final. Naquele dia, o Senhor Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos, julgar todos aqueles que viveram e que estarão vivos na época que ele voltar. E, meus irmãos, a gente tem que lembrar que no dia do juízo de Deus, todas as nações, todos os ímpios irão sofrer castigo. Aqueles que confiaram neles próprios, como a Babilônia estava confiando, os envaidecidos, todos eles vão ser julgados e punidos pelo justo e reto juiz. Os grandes reis, meus irmãos, os grandes líderes, os grandes sanguinários. E aí a gente pode lembrar de Nabucodonosor, aqui da Babilônia. Lembrar mais do nosso tempo, Hitler, ali dos nazistas. E você pode lembrar de outros aí, Gengis Khan, Júlio César, o terrível Nero, que matou centenas de milhares de cristãos ali em Roma. Meus irmãos, todos esses fizeram suas maldades e parecia que iam ficar impunes. Muitos deles até morreram na sua vida aqui, sem ter nenhum juízo, viveram uma vida próspera, mesmo apesar de suas maldades. Mas, meus irmãos, no dia do Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Quando Jesus vier, em sua glória, com seus santos anjos no céu, toda língua confessará. Hitler vai confessar, Júlio César vai confessar, Nero vai confessar, Nabucodonosor vai confessar. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos eles vão dobrar seus joelhos perante a majestade e a santidade e o poder do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Glória a Deus. Todos eles vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Todos, meus irmãos. Mas a Bíblia ensina que naquele dia vai ser tarde. Porque aqueles que viveram em iniquidade, aqueles os envaidecidos, aqueles que não entregaram sua vida à fé em Cristo, ao Senhor Deus, não vai ter tempo deles se arrepender. Eles vão ver com seus olhos, vão falar com suas línguas, vão dobrar os seus joelhos. Mas não vai ter tempo para eles se arrepender, eles vão ser punidos justamente pelos seus pecados, pelas suas iniquidades. Naquele grande dia, meus irmãos, o Senhor Jesus vai separar os salvos dos condenados. Isso tem que nos levar, meus irmãos, nos lembrar que, assim como Abacuque, nós somos sentinelas do Senhor. Assim como Abacuque tinha que escrever a visão do Senhor em um lugar que todos pudessem ler, nós, meus irmãos, que conhecemos a Cristo, temos a obrigação de falar essa mensagem, de abrir nossos lábios e falar para aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vai ser tarde demais. Se o Senhor Jesus voltar, vai ser tarde demais. Vocês vão ser julgados pelos seus pecados, pela sua violência, pela sua sanguinolência, pela sua injustiça, pela sua iniquidade. Se arrependam, creiam. Porque apenas o justo vai viver pela fé. Aqueles que não colocaram sua fé em Cristo vão perecer a eternidade no inferno pelos seus pecados, pelas suas próprias iniquidades. Eles vão ser julgados pelo justo e reto juiz naquele grande dia. E nós temos como sentinelas do Senhor, meus irmãos, nos colocar em nossa posição como Abacuque se colocou. E proclamar para essas pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Porque apenas os justos vão viver pela fé, meus irmãos. Mas temos que lembrar também, meus irmãos, que a Bíblia fala que esse dia do Senhor não vai ser apenas sofrimento. Porque alegrias eternas aguardam aqueles que depositaram sua fé em Cristo, aqueles que estão esperando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E como sentinelas temos que pregar a mensagem toda. Sim, existe um juízo, existe uma punição para os pecados, mas existe uma recompensa, meus irmãos, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e depositam sua fé em Jesus Cristo. E sabe o que é essa recompensa, meus irmãos? É passar a eternidade diante do Senhor Deus Pai, diante do Espírito Santo, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nos prometeu, meus irmãos, que quando Ele voltar e julgar e vier levar a sua igreja para passar a eternidade com Ele, Ele vai nos levar, meus irmãos, para um lugar que não vai ter mais doenças, não vamos mais precisar nos preocupar
com doenças. Ele vai nos levar para um lugar que não tem mais morte, que não tem mais dor, que não tem mais sofrimento. O próprio Senhor Jesus vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. É indescritível, meus irmãos, o que o Senhor Jesus promete para nós. É uma coisa maravilhosa que não podemos nem expressar em palavras. A Bíblia fala lá em Apocalipse que vai ser um lugar tão maravilhoso, a glória do Senhor vai ser tão grande naquele lugar, que não vai precisar de sol, de lua, porque a glória do Senhor vai estar nos iluminando, meus irmãos. Isso é maravilhoso e como sentinelas temos que pregar essa parte da mensagem também, temos que pregar a mensagem toda. Para aqueles que não se arrependerem, tem juízo sim, mas para aqueles que se arrependerem, colocarem sua fé em Cristo, viverem pela fé, aqueles que forem justificados pelo sangue do Cordeiro, para esses há uma recompensa maravilhosa e eterna, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que pregar a fé em Cristo, temos que nós ter essa fé em Cristo. Então não confie em você, meu irmão, não confie naquilo que você tem, nos seus bens, na sua inteligência, em quem você conhece, não confie nisso não. O ímpio é quem confia nele mesmo, o pecador é quem confia nele mesmo. Mas o justo, aquele que não confia nele, mas que entregou sua confiança ao Senhor Jesus Cristo, esse vai ser justificado e vai viver por essa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que lembrar, meus irmãos, que o que temos, o que fazemos não é nosso, não é capacidade nossa, o que temos é Deus que nos deu e temos que retribuir a Ele em honra e glória para Ele aquilo que Ele nos dá. Somos mordomos, não somos donos. Os nossos dons e talentos é o Espírito Santo que nos concede. Então nada é nosso, meus irmãos, tudo é do Senhor, tudo vem dEle. Então toda glória, todo louvor, toda honra tem que ser dado a Ele. Possamos confiar no Senhor, confiar menos em nós, não confiar em nós, entregar nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Porque o ímpio vai perecer, meus irmãos. Isso... Até lembra o Salmo 1, você lembra do Salmo 1? Bem-aventurado que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E o que acontece com o justo, com o bem-aventurado? Ele é como uma árvore plantada perto de águas correntes, aquela árvore frondosa, dá fruto na época certa, tudo que ele faz prospera, suas folhas não murcham, tudo que ele vai fazer vai prosperar, a palavra de Deus que diz isso. Mas não é assim com o ímpio. Salmo 1 diz que o ímpio é como a palha espalhada pelo vento, e é exatamente o que temos visto aqui, a palha está lá, aquele montinho de palha, parece que é uma coisa sólida, mas quando vem o vento, meus irmãos, se espalha, vai cada um para o lado, quando você vê, não tem mais nada daquilo que parecia ser uma coisa sólida, e é assim. Os ímpios é como a palha espalhada pelos ventos. Por isso que os ímpios não resistirão no julgamento, como temos falado aqui. Nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, meus irmãos, leva à morte. Salmo 1 descreve tudo que temos visto aqui em Abacuque 2, meus irmãos. Então, quero encerrar essa mensagem. A gente ainda vai cantar um louvor para terminar. Mas quero terminar essa mensagem falando para você. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie em Jesus. Se você já é cristão, aumente sua fé. Não tenha ansiedade, não tenha medo. Confie no Senhor, que Ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de você. E vai continuar cuidando. Não fique com medo da doença. Não fique com medo se vai faltar algo para você, para sua família. O Senhor cuida dos justos. Como vimos aqui no Salmo 1. O justo é como uma árvore plantada perto de águas correntes. Então confie no Senhor, entregue sua vida a Ele, sua confiança nele. E se tem alguém vendo essa mensagem que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar duas coisas. Primeiro, cuidado. Porque como vimos aqui, Deus traz juízo para aqueles que não confiam nele. Deus cobra pelos pecados, pelas iniquidades que todos nós fazemos. Então cuidado. Se arrependa enquanto é tempo. E confie no Senhor. Porque confiando em Cristo, você vai ser justificado pelos seus pecados, pelo sangue do Cordeiro, o justo que morreu pelos injustos. Então você vai poder ter paz, poder ter segurança e ter todas essas bênçãos que falamos aqui, uma vida eterna na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, coloque, que o Espírito Santo aplique essa mensagem em nossos corações e nossas mentes. Mas antes de terminar, queria cantar mais uma música com a igreja.
para relembrarmos quem é o nosso Deus maravilhoso, que é o nosso caminho no deserto, que é a nossa luz na escuridão. Cante aí na sua casa, se alegre conosco no Senhor, louve ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Glória ao Senhor, estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, glória a Deus, te adora, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, transforma, Senhor, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Glória a Deus. Nosso Deus nos sustenta. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos terminar esse culto, Senhor, te louvando, engrandecendo o teu santo nome, porque tu é Deus de milagres, tu é Deus que cura multidões, tu é Deus que transforma vidas, que sara nações. Glória a Deus. E louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor, porque é tu que nos sustenta, Senhor. Até quando achamos que tu não está nos sustentando, até quando não vemos nada, Senhor, tu estás cuidando de nós, Senhor. Estás cuidando do teu povo, Senhor. E essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé. E é por isso que podemos, Senhor, quando o mundo está em pânico, com medo, é por isso que podemos ter paz, Senhor. Porque nossa confiança não está como os babilônios em seus exércitos, em suas máquinas. Não está como os ímpios em seus dinheiros e em sua influência. Nossa confiança está no Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra.
É no nome do Senhor Jesus que oramos. E louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. E é isso, meus irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida e com toda a igreja do Senhor, espalhada por todo o mundo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Fica na paz do Senhor.